Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje, ouvindo algumas pregações enquanto trabalhava, duas me chamaram muito a atenção e eu gostaria de compartilhar as coisas que eu aprendi. Uma foi sobre o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, só que focalizando outros personagens, que sempre a atenção é voltada para o filho que se vai. E, no entanto, pouco se atém ao filho que ficou lá com o pai, o filho mais velho. E o pregador, ele falava assim, que ambos os filhos só pensavam no que o pai tinha, não pensavam no pai, não amavam o pai, amavam o que o pai tinha. O primeiro amava tanto o que o pai tinha, a ponto de querer ir embora, desfrutar daquilo, matando aquele pai de sua vida, esquecendo, como se não existisse mais. E quando ele clamou que queria voltar, voltarei para a casa do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Ele continuava pensando nas coisas do pai, ele não se arrependia de ter deixado o pai. E o filho mais velho, por sua vez, quando chegou, vendo aquela festa, se os irmãos forem olhar, vão ver que ele falava sempre sobre o animal que foi morto ali, a festa e tudo mais, que saiu do bolso dele, porque afinal de contas o pai tinha dividido a herança, era pela metade, tudo aquilo era daquele irmão mais velho, porém ele não pensava no pai também, porque se ele pensasse naquele pai, quando visse o pai olhando no horizonte, aquele filho, todos os dias, sabe, sei lá quantas vezes, ele, querendo agradar o pai, ele teria ido em busca daquele irmão mais novo, para fazer uma surpresa para o pai, trazendo o outro filho para casa. Mas não, ele falou para o pai que ele seguiu com obediência, fazia tudo que o pai pedia, cuidava de tudo para o pai. Realmente, isso é verdade. Mas era porque ele estava cuidando daquilo que era dele, daquilo que seria dele um dia, como herdeiro, único herdeiro. E o Senhor Jesus veio nos mostrar Deus como Pai. Poderia essa parábola ser o servo pródigo, o escravo pródigo, poderia ser a criatura pródiga, mas não é o filho. O Senhor Jesus sempre quis nos mostrar Deus como Pai. Por quê? Porque a criatura é apenas a criatura. Porque o servo não tem participação nas coisas do Senhor. Aí vem a cereja do bolo, onde ele fala assim, que alguém pagou, sempre alguém paga. Tudo é de graça, né? A salvação e tudo mais, mas alguém paga. E no caso ali teve a festa, e teve um anel, teve sandálias, teve uma túnica, teve um animal que foi sacrificado ali por todos. E aí ele imaginou ali os empregados e os servos ali falando, e aí, o que a gente está festejando aqui? Porque matou um animal é para a comunidade toda, né? E o que a gente está comemorando mesmo? Comemorando porque aquele filho lá largou tudo, né? Deixou tudo, comemorando que ele foi perdoado, comemorando, tá vendo? É a festa no céu quando o pecador se arrepende. E só que alguém pagou, saiu do bolso daquele filho mais velho, do irmão mais velho. E quem é nosso irmão mais velho que pagou tudo por nós? Essa não tinha ouvido ainda a parábola do filho pródigo neste ponto de vista. A outra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre evangelização. A gente erra ao evangelizar porque não faz direito o que tem que fazer.
não convida a pessoa pelo motivo certo. Quantas vezes vêm as pessoas na igreja, até ficam algum tempo, mas vão embora. Por quê? Porque venha, Jesus vai mudar sua vida. Jesus tem um plano para você. O Senhor Jesus quer te abençoar. Venha buscar a sua felicidade, o seu casamento, a sua restituição, a sua prosperidade e etc. Não está errado. É bíblico que Deus nos abençoará, mas também é bíblico que teremos aflições. Venha, pare de sofrer. Pare de sofrer. Como assim? Como assim? Como que a gente fala para a pessoa que ela vai parar de sofrer, sendo que a gente sabe a luta que é nos mantermos firmes, pensando que somos firmes, que não somos. Está escrito que aquele que pensa que está firme, cuidado para que não caia. E a nossa luta para pensarmos se estamos firmes, como é difícil. E vem os levantes, e vem as retaliações, porque a gente vai lá, vai evangelizar, vai invadir o inferno para resgatar a alma, e aí? Então, é meio complicado dizer, né? Venha, pare de sofrer, né? Como se a pessoa não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Tá, então onde que a gente está errando na evangelização? A gente está errando na evangelização porque evangelizar é fazer a pessoa se conscientizar do pecado e que ela precisa se arrepender. Como? Sair chamando todo mundo de pecador, igual os fariseus faziam? Não. Não. Convencer a pessoa do caminho, de que ela precisa, porque se você vai falar para uma pessoa, olha, você precisa ser salvo, ele vai falar, mas eu preciso ser salvo por quê? Porque você está indo para o inferno. Mas ele vai falar, mas por que eu vou para o inferno se eu pago minhas contas direito, eu sou honesto, eu sou fiel? Porque muita gente que não está na igreja é mais fiel, mais honesto como cidadão, cumpridor dos seus deveres, muito mais que muita gente que está na igreja. Tem muita gente corretíssima. E aí? E aí ele fala, você precisa ser salvo. Ele, como assim? Por quê? Porque ele aprendeu outra coisa. Ele aprendeu que tem que fazer caridade, que tem que ser bom, que tem que ser honesto, que tem que ser justo. E ele procura fazer tudo isso e ensinar bons princípios para os seus filhos também, para as pessoas. E aí? Como é que você fala? Tá. Aí você pode falar sobre a lei. Aí você fala, não, mas a gente está na graça. Mas também a Bíblia diz que a lei convence do pecado. E aí, convencido do pecado, a pessoa recebe a graça. Por exemplo, você começa a falar dos mandamentos. Aí a pessoa fala, não, mas peraí, não furtarás. Tá, mas eu sou honesto, eu não roubo. Não. Quantas vezes você não devolveu aquele troco a mais? E aquele gato na antena? E aquele jeitinho? Eu não sou adúltero. Não, mas lá diz que o Senhor Jesus falou que se você olhar uma pessoa com intenção impura, você já adulterou com ela. Mas isso tá extremismo. Mas eu não faço nada disso. Tá bom, não faz nada disso. Então, e a feitiçaria? E a idolatria? Mas não, eu não sou feiticeiro e eu não sou idólatra. Não. Lá em 1 Samuel 15, 23 diz assim, que o pecado de rebeldia é semelhante à feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Você nunca foi rebelde? Então, todas as vezes que você foi rebelde, você teve o pecado no peso de um feitiço. Todas as vezes que você foi arrogante, você teve o peso da idolatria.
não matarás. Aí você fala, não, peraí, eu não fiz nada disso, eu nunca fui rebelde, eu nunca fui arrogante, eu nunca olhei para alguém com má intenção, nunca fiz jeitinhos. Tá, difícil, 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 hein? Mas vamos supor que realmente você não fez. Diz em João 3:15 que quem aborrece ao seu irmão é homicida. Você nunca aborreceu ninguém, nunca deixou uma pessoa com raiva, nunca provocou a ira de alguém. Aborrecer na Bíblia ela pode também ser diferente. Pode estar como ferir, magoar, pode ter várias traduções. Enfim, a pessoa tem que ensinar no evangelismo, com uma boa conversa ou quando é pregando, convencer, conforme o seu modo de falar, convencer a pessoa de que ela precisa de arrependimento. O pregador deu uma sugestão, uma ilustração, assim. Um homem chega na sua porta e fala assim, olha, eu paguei uma multa sua de R$2.500. Aí você vai falar assim, mas por que você pagou uma multa? Que multa foi essa que eu não cometi? Que eu não... Né? É o que a gente faz. Ele fala assim, Jesus morreu por seus pecados. Aí ele fala, mas que pecado? Agora, se você apertar a campainha da pessoa e dizer assim, olha, eu estou aqui com uma notificação de que você passou ali naquela marginal e você tomou esta multa de R$2.500, dá uma olhada aqui. Aí ele vai falar, nossa, sou eu mesmo, eita, realmente. Aí você fala assim, então, eu paguei. Aí, puxa, muito obrigado, vai ficar muito feliz. É a mesma coisa. Olha, nós como seres humanos, a gente erra porque todas as vezes que a gente burla o sistema, que a gente dá um jeitinho, isso é roubo. Olha, todas as vezes que a gente olha para uma pessoa com intenção impura, com intenção errada, com más intenções, com segundas intenções, isso é adultério, é semelhante. Olha, todas as vezes que você aborrece alguém, que você colocou os pingos nos is, você feriu esta pessoa, você é capaz de matar essa pessoa emocionalmente, espiritualmente, você é homicida quando você faz isso. Olha, todas as vezes que você foi rebelde, diz lá em 1 Samuel que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. E todas as outras coisas que a gente comete, mentirinha, não existe, tudo é mentira, tal, e etc, etc. E o Senhor Jesus veio aqui pagar o nosso preço. Com o seu sangue, ele veio aqui na terra como ser humano, sendo Deus, se despiu da sua glória, veio aqui como ser humano, se entregou por nós, sofreu todas aquelas agruras. Pense, antigamente sacrificava-se um animalzinho sem mácula, sem mancha, para expiação do pecado, porque diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, só que o próprio Deus desceu aqui e se fez o Cordeiro de Deus e tirou o pecado do mundo, aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador. O aceitar. O Senhor Jesus que deveria nos aceitar. E Ele é tão misericordioso que Ele diz, filho, você me aceita? Quando entrou o pecado no mundo, foi como se o diabo dissesse, numa alegoria, isto não está escrito, agora tudo isso aqui é meu, eu que mando nesse lugar. E então, como se Deus dissesse assim, tá bom, e quanto é para eu resgatar? O sangue de um ser humano sem pecado. Não existe ser humano sem pecado. Mas então,
Ele se despiu da sua glória e veio aqui como ser humano e pagou o preço de sangue e sofreu o que ninguém jamais sofreu. Ele foi surrado, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele carregou aquela cruz pesada com aquelas costas em carne viva cavadas pelos chicotes. Ele foi levantado numa cruz como maldito, porque dizia as Escrituras, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele passou horas e horas daquele jeito pendurado, onde ele, não aguentando mais, ele começava a descer, e aí ele precisava subir. Isso foi horas e horas e horas. Você consegue ficar assim alguns minutinhos? Pois ele ficou horas assim, depois de passar a noite sendo humilhado, surrado, moído, como diz a Bíblia, foi moído, as suas costas estavam em carne viva. Depois dele passar a cidade toda, atravessando a cidade toda, carregando aquele madeiro, agora ele estava ali, daquele jeito, com as mãos e os pés pregados literalmente, e ele tentava se arrumar para poder respirar melhor e roçava aquelas costas em carne viva de novo naquela madeira, por horas agonizando até expirar. Ele pagou o nosso resgate. Mas não é por isso que todos estão salvos. Está salvo aquele que aceitar esta salvação. Esta parte da crucificação foi por minha conta, mas a parte do filho pródigo e esta parte sobre convencimento do pecado, exemplos para convencer o ser humano que ele precisa de salvação, foi das pregações que eu ouvi e eu quis compartilhar com vocês. E que Deus nos abençoe, nos capacite e que possamos receber da parte dele sabedoria e entendimento para cada vez alcançarmos mais almas. Deus os abençoe. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador e por curiosidade viu esse vídeo que a princípio eu fiz para ajudar outros irmãos a evangelizar, mas você por curiosidade assistiu, eu te convido para aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Basta repetir estas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador. Eu te recebo como Senhor. Não quero mais a vida que eu levei até hoje. Eu quero a vida que o Senhor escreveu para mim. Todo o meu fardo de tristeza, angústias, dificuldades, preocupações, mágoas, rancores, vícios, tudo que me aflige, eu coloco nas tuas mãos, eu despejo este fardo. Eu deito na palma das tuas mãos e descanso no Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a chave da minha vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros e falhas. Anda comigo a partir de hoje, me aconselhando, me orientando, me guiando, me aconselhando. Faz-me hoje um destes teus filhos. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz em João 1,12 que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se você fez esta oração comigo, você foi feito filho de Deus. Se você não fez, eu desejo que você tenha saúde, vigor e anos de vida para que haja novas oportunidades. Mas não se engane, estamos vivendo Mateus 24. Leia lá na sua Bíblia. É só o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, epidemias, pais contra filhos, filhos contra pais, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
Busca o Senhor enquanto se pode achar. Haverá um tempo em que nem a morte você encontrará. Não demore. Não pague para ver. Deus abençoe a todos. Tendo você aceitado o Senhor Jesus ou não, procure uma igreja próxima à sua casa. Que igreja? Uma igreja que professe que o Senhor Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e nós, sem nenhum outro intermediário. Eu sou da Assembleia de Deus do Taboão, São Bernardo do Campo. Temos congregações espalhadas tanto no ABC Paulista como em São Paulo, como no interior e até fora do estado. Mas procure uma igreja perto de sua casa que tenha o Senhor Jesus Cristo como único intermediador entre você e o Pai Criador. Deus abençoe.